E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre metodologia científica. Mas o que é mesmo isso? O que é uma metodologia científica? Uma metodologia científica, ela pode ser definida como o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. É o conjunto de técnicas e processos empregados na pesquisa. Em outras palavras, na metodologia científica, você vai dizer quais instrumentos ou materiais você utilizou e como foi o desenvolvimento do seu trabalho, como foi o passo a passo do seu trabalho. Uma boa metodologia científica, ela tem que conter pontos-chave, assim, precisa ter com certeza. Que informações são essas? Primeiro, onde ocorrerá a pesquisa? Precisa estar lá escrito na sua metodologia. Quais caminhos para alcançar os objetivos propostos? O que eu vou fazer para conseguir alcançar aquilo que eu quero? Qual tipo de pesquisa? Experimental, levantamento bibliográfico, pesquisa de campo? Eu sei que vocês já estão manjando disso, né? Qual a abordagem da pesquisa? Esse ponto a gente ainda não conversou, então a gente vai saber quais são as abordagens de uma pesquisa científica daqui a pouquinho. Qual o universo da pesquisa? Que isso, Oceane? Calma, eu vou explicar. Qual a amostra e quais instrumentos serão utilizados? Se a sua metodologia tiver tudo isso organizado em um texto claro, compreensível, show de bola! Então, uma boa metodologia científica é aquela que uma outra pessoa que não conhece o seu trabalho lê e consegue entender exatamente o que você fez. E se ela quiser reproduzir igualzinho, ela seria capaz. Então, ponto 1 aqui é o local, vocês já sabem, os caminhos também, qual tipo de pesquisa também. O que a gente vai abordar nos próximos slides são qual a abordagem, o universo, a amostra e os instrumentos. Tudo isso é importante, precisa ter na sua metodologia, então fica ligado aí. Vamos começar então pelo ponto 4. O ponto 4, pessoal, ele diz respeito à abordagem da sua pesquisa. E aí eu já adianto para você, a abordagem de uma pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. A diferença, o próprio nome já induz um pouco, né? A quantitativa lembra quantidade, lembra números. Então, a abordagem quantitativa, como mostra nessa imagem aqui, ela envolve dados numéricos. Então, se ao final do seu trabalho você tiver dados estatísticos, numéricos, tabelas, gráficos, então você fez um trabalho com abordagem quantitativa. Mas, se ao final do seu trabalho você não tiver números, você tiver depoimentos, você tiver falas, você tiver fotos, vídeos, outros tipos de documentos não numéricos, mas que são igualmente relevantes para você chegar à conclusão da sua pesquisa, então a sua abordagem foi qualitativa. E aí você pode estar se perguntando, vixe, e qual é que eu vou usar? Qual é o melhor? Tem muita gente que discute sobre qual é a melhor abordagem. Tem muita gente que acha que somente a abordagem quantitativa é relevante. Na verdade, não existe isso, viu, pessoal? Você deve escolher a abordagem que vai satisfazer melhor aquilo que você pretende. Tem trabalhos que são essencialmente qualitativos, outros basicamente quantitativos. Um não é pior do que o outro. Inclusive tem trabalhos que unem as duas abordagens. Então vai depender da sua necessidade. Não existe isso de melhor ou pior. Outra questão que pode ter ficado em dúvida aí com vocês é com relação ao universo da pesquisa e à amostra da pesquisa. Eu trouxe essa imagem que, ao meu ver, ela é bem esclarecedora. Vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa na cidade de Cruz. Mas a cidade de Cruz tem muitas pessoas, e eu não vou conseguir chegar em todo mundo. Eu vou pegar uma pequena parte que represente essas muitas pessoas e vou fazer essa pesquisa com essa pequena parte. Essa pequena parte tem que ser uma parte que consiga representar o todo. Neste caso, o todo, a quantidade total de pessoas é o meu universo. A quantidade menor que eu vou utilizar para representar
o que pensa o meu universo é a minha amostra. Então, se a minha escola tem 1.000 alunos e eu não tenho condição de fazer a pesquisa com os 1.000, se eu pegar, por exemplo, 300 alunos e esses alunos eles tiverem representações e pensamentos próximos da maioria, então é válido. Eu não consegui entrevistar os 1.000, mas aquela amostra que eu peguei, ela consegue representar o todo. Agora que eu já sei qual abordagem, qual é a minha amostra, quais instrumentos ou materiais deverão ser utilizados. Também varia muito, depende da pesquisa, depende do seu objetivo. Será que é melhor eu usar um questionário? Será que é melhor uma entrevista? Aliás, qual é a diferença mesmo entre entrevista e um questionário? Você sabe? Basicamente, pessoal, a entrevista, existe o entrevistador que faz a pergunta diretamente à pessoa que está sendo entrevistada. Já o questionário, não. A pessoa que vai responder, né, que representa parte da sua amostra, ela vai receber as perguntas e vai responder por conta própria. Em pesquisas que você precisa ir a campo mesmo, fazer um trabalho voltado para o campo, ou pesquisas que você vai fazer experimentos em laboratório, você não vai usar um questionário, uma entrevista, você vai usar outros tipos de materiais, e todos esses materiais ou esses equipamentos, eles precisam estar descritos bem direitinho lá na sua metodologia. É importante salientar também que a forma como você utiliza, a frequência, tudo isso precisa estar bem detalhado lá dentro da sua metodologia. Mas quando eu penso assim, a maioria dos trabalhos, de forma geral, eles trazem questionário e entrevista. Então vamos ver alguns pontos fortes que precisam ser considerados quando se trata da elaboração de um questionário. Primeira coisa, prefira questões fechadas. São aquelas questões que têm alternativas. Por quê? Porque se você colocar pergunta aberta, pode ser que as respostas sejam muito variáveis. E aí no final você não vai conseguir chegar a uma conclusão só. Então, faça questões fechadas, questões com opções para a pessoa marcar, mas coloque também, tenha o cuidado de colocar muitas alternativas, porque pensa, a questão é fechada, ela não vai poder colocar a opinião dela, mas se tiver muita alternativa, ela vai conseguir encontrar uma opção que mais se aproxima daquilo que ela pensa. Então, primeira grande dica é essa. Segunda, incluir perguntas relacionadas aos seus objetivos. Tem que estar tudo ligado, galera, é tudo ligado o tempo todo. Problema está ligado com hipótese, que está ligado com objetivo. O seu objetivo também está ligado à sua metodologia, já que a sua metodologia é o que você vai fazer para conseguir chegar no seu objetivo final. Se o meu objetivo for descobrir qual o dia que as pessoas mais preferem ir na praia, não adianta eu perguntar se elas já foram para a serra, entendeu? As perguntas elas têm que estar mais próximas possível, elas têm que ser muito bem pensadas para você conseguir, a partir delas, descobrir, chegar ao seu objetivo, chegar àquilo que você quer. Terceiro, evite perguntas que possam tocar na intimidade da pessoa. Às vezes algumas pessoas colocam perguntas constrangedoras, perguntas que deixam a pessoa que está fazendo o questionário meio sem graça, não muito à vontade. Então tome cuidado com esse tipo de pergunta, elas não devem ser feitas. Outra dica importante para validar o seu questionário é que a sua pergunta não deve sugerir respostas. Tem perguntas, gente, que são muito sugestivas. Olha esse exemplo. Bater para educar é errado? É como eu chegar para você e perguntar: bater para educar um filho é errado? Perceba que ao dizer que é errado, eu estou sugerindo você a pensar também dessa forma. Então é uma pesquisa, é uma pergunta que sugere uma determinada resposta. Outra coisa relevante que deve ser considerado no momento de elaborar um questionário é que ele deve começar por perguntas simples, indo para as mais complexas. Mesmo as mais complexas, você precisa prestar atenção na linguagem. O seu público, ele consegue entender aquilo que você está querendo, aquilo que você quer que ele responda de fato? Às vezes, o fato da pessoa não conseguir entender exatamente o que você está perguntando pode fazer ela marcar uma opção errada e aí sua pesquisa vai por água abaixo.
Os cuidados com a elaboração de uma entrevista, na condução de uma entrevista. Gente, assim como o questionário, a entrevista ela é muito importante e o entrevistador ele precisa tomar alguns cuidados. O legal da entrevista é que ela pode ter um tom mais informal, né, dependendo da situação, mas mesmo com essa informalidade, o entrevistador ele precisa ter uma estrutura. Se não for impressa, mas tem que ser na cabeça, sei lá, ele tem que ter um roteiro. Ele tem que pensar, primeiro eu tenho que perguntar isso e depois eu tenho que perguntar aquilo, para que ele consiga ter uma sequência lógica de pensamentos e no final conseguir as respostas que vão fazer com que ele atinja o objetivo dele. Segundo, pode incluir perguntas diretas ou indiretas, contanto que não sejam perguntas intimidadoras. É a mesma regra lá do questionário. Terceiro, as pessoas têm conhecimento das palavras, as palavras são claras? A mesma coisa. Tem que evitar palavras difíceis, gente. Nesse momento o sentido é facilitar, sempre facilitar. Algo claro e objetivo é sempre melhor do que algo complexo que ninguém vai entender. O entrevistador precisa ser habilidoso. Às vezes, quando a entrevista ela não está tão estruturada, o entrevistador ele pode se perder no meio das perguntas e passar um tempão conversando com a pessoa e no final não perguntar aquilo que ele deveria. Então o entrevistador ele precisa ter habilidade, ele precisa ter foco. E uma coisa bacana é que o entrevistador ele possa, no momento da fala da pessoa que ele está entrevistando, registrar também as reações. As reações, a linguagem corporal diz muito sobre as coisas. Então o entrevistador ele também precisa estar ligado a isso. Esses são os instrumentos mais utilizados na maioria das pesquisas, mas tem pesquisas que as pessoas vão precisar fazer trabalho de campo, trabalho de laboratório, vão trabalhar com tratamento. Precisa aqui ter um rigor técnico muito grande. Então, se liga nessas imagens que eu coloquei aqui. Alguém que pretenda testar alguma solução para saber se ela causa algum efeito, que efeito esse que pode ser bom ou ruim, em alguma planta, em alguma pessoa, em algum animal, em alguma coisa desse tipo, precisa ter um rigor técnico muito grande. Independente de ser no campo ou no laboratório, existem algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, se você quer testar, por exemplo, se a concentração de uma determinada solução pode afetar uma planta, por exemplo, se você está testando a concentração, você tem que testar várias concentrações diferentes. Então, se eu estou testando aqui essa plantinha com uma concentração forte, essa outra aqui com uma concentração mais fraca, então eu digo que aqui eu tenho tratamentos. A cada uma dessas plantas eu vou dar um tratamento diferente. Uma coisa importante que deve ser considerada também é que toda vez que você faz uma experimentação, você faz uma experiência, né? Uma pesquisa experimental, você precisa ter o controle. Não controle, tipo assim, tá? Você precisa ter o controle daquela situação que está acontecendo. Por que o tratamento controle ele é importante, Alciane? Se eu estou tentando testar é a concentração daquela solução, se vai fazer mal ou se vai fazer bem para a plantinha. Imagina a seguinte situação. Você encontrou uma solução que faz a planta crescer mais rápido. Vamos supor que você planta bananeiras e para você é importante que a bananeira ela cresça mais rápido, ela se desenvolva mais rápido para produzir bananas mais rápido para você ganhar dinheiro mais rápido. Pensa nessa situação. Então você conseguiu aqui descobrir uma determinada solução que vai fazer com que essas bananeiras elas cresçam mais rápido. Lógico que isso aqui não é bananeira, tá, gente? É só um exemplo. Eu sei que isso não é uma bananeira. E aí você chega pro seu vizinho e fala assim: olha, você não acredita. Eu consegui achar um produto que eu coloco na bananeira e ela cresce muito mais rápido. E aí pode ser que o seu vizinho diga assim: não, mas as minhas bananeiras eu coloco só água e cresce do mesmo tanto. Cresce igualzinho, não tem diferença de nada. E aí como é que você vai conseguir provar para o seu vizinho que regando a bananeira com esse produto que você encontrou, com essa solução que você está falando, ela realmente cresce mais rápido? Se você tiver o seu tratamento controle, aí sim você vai poder dizer, ó, se liga na situação. Claro que não. Lá naquele mesmo local onde eu reguei a minha bananeira com essa solução mais forte, eu também reguei algumas bananeiras só com água.
e eu pude observar que aquela que eu reguei com aquela minha solução que eu estou falando, elas cresceram muito mais rápido. Percebeu aí a situação? O tratamento controle ele dá muito mais segurança, ele dá confiança para o seu experimento. Os tratamentos controles eles precisam existir em todos os experimentos científicos, todos eles. Lembrando que o tratamento controle é sempre aquele tratamento que imita a situação natural. Então, se na natureza, para a bananeira crescer, ela precisa de água, o seu tratamento controle vai ser com água. Uma outra coisa que é muito importante quando se fala de experimentos mesmo, que vai precisar de prática, são as réplicas. Não adianta eu regar uma bananeira com essa minha solução e uma bananeira com a solução mais fraca e uma outra bananeira com água. Ah, minha bananeira que cresceu mais rápido. Cara, mas foi só uma. Será que se eu plantar de novo, se eu regar de novo, vai acontecer a mesma coisa? Será que por acaso não aconteceu isso? Será que por acaso não aconteceu aquilo? Então, para anular o efeito do acaso, a gente usa réplicas. Então, ao invés de plantar uma bananeira e usar o extrato forte, eu vou plantar várias bananeiras e usar o extrato forte. Várias bananeiras, usar mais fraquinho. Várias bananeiras, um tratamento com água. Aí então, ninguém vai poder dizer que todas essas bananeiras aqui conseguiram crescer mais rápido por acaso. As réplicas elas servem justamente para isso, para anular o efeito do acaso. Talvez se você plantasse uma, por acaso acontecesse alguma coisa, 2, 3, mas você planta 15, 20 e todas elas têm o mesmo resultado? Não é o acaso, viu? Principalmente se o seu resultado for melhor do que o controle, melhor do que a situação natural. Imagina aí você descobrir alguma coisa que consegue ser melhor do que a situação da natureza. Viu que demais? Experimento científico é massa. Quando você trata desse tipo de experiência, desse tipo de situação prática, você tem que ter muito cuidado, anotar extremamente tudo, os materiais que você utilizou, as vezes que você regou, os horários, em que momento as plantas começaram a crescer ou germinar. Depende daquilo que você pretende, daquilo que você se propõe, né? Mas o que é importante você entender? Esse tipo de trabalho que inclui essa parte manual mesmo, trabalho, experiência, precisa ser muito cautelosos e muito cuidadosos, porque sempre pode ter alguém que vai dizer assim, mas por acaso você fez isso, ou por acaso não foi aquilo? Então você tem que estar preparado. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aí, só para a gente ter uma noção de como tem que ficar a sua metodologia. Lembrando que nós já aprendemos como é que faz uma introdução, agora a gente vai aprender como faz uma metodologia. Você ainda lembra do que precisa ter na metodologia? Aposto que não, era muita coisa, né? Mas quando você for escrever a sua, já deixa anotado num papelzinho aquilo tudo de informação que precisa ter. Fica muito mais fácil. De cara, vamos dar uma olhada que a gente consegue ver nessa imagem. Olha só, a abordagem qualitativa na Escola São Francisco da Cruz, que é o local. O que foi feito, uma aula teórica, o que foi abordado nessa aula, 24 alunos de segundo ano, alguns do turno da manhã, alguns do turno da tarde. O material utilizado foram câmeras digitais, computadores, pendrives. Então, a metodologia é isso, é você dizer o que você fez, o que você utilizou e como você fez, com quem, aonde, em que momento, de que forma. É um momento assim do seu trabalho científico para você falar tudo com muito detalhe. Para finalizar, eu só queria propor mesmo essa ideia de que a metodologia ela é mesmo um conjunto de tijolinhos. Cada tijolinho desse tem que ter uma informação. É lógico que a ordem, né? A organização sequencial das ideias você vai ver de acordo com a coerência aí do seu texto. Importa que o seu texto ele tenha uma organização sequencial e tenha todas as informações necessárias para que, se alguém quiser reproduzir, ele possa conseguir. Até a próxima aula!